mais um Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o nosso bate-papo de hoje será sobre flores. Será que dá para manter a casa florida o ano todo? E aqueles lindos jardins? Será que todos nós conseguimos ter um? A Jéssica Reis, editora assistente da revista Vida Arte, está aqui comigo e irá apresentar os nossos convidados, que irão nos ajudar a desvendar o segredo desse universo das plantas. Será que realmente é necessário conversar com elas ou basta colocar a quantidade de água necessária para que elas cresçam lindas e fortes? Vamos descobrir juntos? Boa tarde, estamos ao vivo com mais um programa Bem-Estar. Hoje os nossos convidados são o arquiteta paisagista Luiz Felipe Rude Leite, da Biodomos, Arquitetura Paisagista, e o designer floral Matheus Casagrande, da Cactus Floricultura. Participe, deixe suas perguntas nos comentários da transmissão e curta e compartilhe a nossa transmissão ao vivo. Vamos lá. Flores e plantas são de determinada estação ou já encontramos todas as espécies em qualquer época do ano? Pode começar? Começa. À vontade. Hoje, devido à praticidade, à tecnologia, a gente consegue encontrar com mais facilidade. No meu caso, a flor ornamental ela é de corte. Então a gente tem as estufas que valorizam e facilitam o nosso trabalho. E é claro que na época ela vem mais bonita e valorizada. Mas hoje a maior parte, ou grande quantidade, a gente consegue encontrar de janeiro a janeiro, sem problema. Isso é válido, realmente, como ele fez o comentário, na área dele, que é mais ornamental, que é de arranjos florais e tal. Mas quando você fala em plantas para jardim, a situação é um pouco diferente. Porque a gente consegue comprar uma planta até produzida em padrão diferente da natureza, mas quando você planta no chão, o negócio já volta a ser a realidade dela. Então é diferente, você tem realmente que respeitar as estações. Nós não temos isso ao longo do ano, tudo que a gente quer. Tanto que no paisagismo existe até essa questão, você tem planta de época. Então quando você quer uma planta florida, se naquele período que você está comprando ela não está florida, não interessa para o viverista te entregar, você não vai achar para comprar. Então ele não tem porque ele não produz naquele momento. Então ele não vai te vender uma coisa que não está legal. Diferente da flor de corte, que a produção em laboratório, em estufa, é muito mais intensa do que do jardim mesmo, né? E como que os clientes, desculpa, Jéssica, como os clientes lidam com isso? Quando você explica, eu quero muito essa planta no meu jardim e não é a época. Aconteceu um caso assim, como eu disse, com uma questão de planta de época. Uma vez eu fiz um jardim que eu precisava usar uma caizuca, por exemplo. E o cara queria porque queria caizuca, só que eu estava na época de Natal. E caizuca lembra pinheiro, que lembra Natal. Então como é que você faz para encontrar um preço acessível da planta que o cliente queria na época que estava todo mundo comprando? É uma dificuldade nessa hora. Então, isso vai acontecer com a questão da flor. Se não for da época de flor, você não vai encontrar. Ou se for uma planta que realmente está no período que todo mundo procura, o preço dela vai ser inflacionado. É difícil, às vezes, você fazer o cliente entender por que agora está mais caro do que estava 6 meses atrás. Realmente existe um problema sim. Matheus, você lida com as noivas, né? Exato. Por mais que tenha as flores o ano inteiro, também existe essa situação de preço e das noivas pedirem alguma coisa que naquele período não tem, ou se tem, não tem no valor acessível. Como é que é isso para você? Sempre, é o mesmo caso. Quando a procura é maior, inflaciona, o preço aumenta, a mesma situação. E tem flor que certa época a gente não encontra, que é o caso de flor mais delicada, leguminosa, de clima frio. Tulipa, hortênsia, que aí a gente pode tentar procurar ela, que você não vai encontrar de forma alguma. Agora as flores mais corriqueiras é bem mais tranquilo, mas acontece, quando a procura é maior, o preço aumenta, isso sem sombra de dúvida. Essa questão do clima, né? Algumas flores não sobrevivem em regiões quentes ou frias, como que é? Isso, exatamente. Tem flores que são mais delicadas para regiões mais frias, mais úmidas, e tem flor que já necessita do sol, do calor. Então tem os dois lados, isso é verdade sim, tranquilo. É como eu costumo falar muito, o cliente ele viaja, vai lá para Gramado, vai lá para Campos do Jordão, acha uma hortênsia, como ele deu exemplo, linda, maravilhosa, e quer trazer aqui para Rio Preto. Ele até consegue no começo ter uma sobrevida daquela planta, mas depois que ela entra nesse nosso clima de 34 graus lá fora, nesse solzão que está, a planta vai se estressando, a planta vai piorando, até chega uma hora que ela realmente não aguenta mais sobreviver e morre. Então, existe essa preocupação, não é tudo que você vê, aquilo que você pode usar. Depende de onde você mora e da região que você está, em relação à altitude, à temperatura, a regime de águas pluviais.
Uma coisa que eu sempre comento, Rio Preto ele deveria ter a água que ele tem, mas mais espaçada ao longo do ano, não tudo uma vez só, como a gente tem agora. Encharca todo o meu jardim agora, mas daqui a 6 meses, quando você me perguntar, eu vou falar, estou desesperado porque não chove. Entendi. E aí, o que você plantou agora que estava bonito, estava aguentando a chuva, daqui a 6 meses passa uma época de seca, de 3, 4 meses sem água, tudo vai embora, você perde tudo. Entendi. Isso também acontece nessa parte de sol e sombra. As pessoas, às vezes, agora tem muito de jardim vertical, né? Eu amo orquídea e quero colocar na minha sacada, mas ali bate sol o dia inteiro. Orquídea é de sol, existem plantas específicas que pode ficar o dia todo no sol e aquelas que não aceitam sombra de jeito nenhum. Como é que funciona isso? Existe sim. Quando a gente tem a questão de jardim vertical que você citou, eu já começo pelo princípio que jardim vertical a pleno sol não vai dar certo. Porque o jardim vertical normalmente são vasos pequenos. Ou é uma canaleta ou é um vaso de pequeno tamanho. Isso no sol direto resseca muito rapidamente. Então você tem que estar constantemente irrigando. Então para que eu tenha um pouco mais de sucesso, eu tenho que saber escolher plantas de sol. Mas mesmo assim, ele é complicado na situação em relação ao sol. Então é muito importante a gente saber a planta que se dá em qual local. Porque quando eu falo assim, você pega no livro às vezes, pega lá um livro de planta e fala, planta de meia sombra. Se está lá escrito meia sombra, pode ter certeza que para Rio Preto é sombra. Porque o calor aqui é tão intenso que a referência daquele livro faz a gente achar que ela aguenta e ela acaba não aguentando. Então a gente tem que saber respeitar a planta, a situação dela em relação à incidência de sol, não claridade. Claridade é outra coisa. Então, outro exemplo que você fala, um jardim no apartamento. Você pode ter um jardim vertical em qualquer lugar, mas eu preciso ter iluminação, ventilação, claridade suficiente para ele sobreviver. Não adianta eu ter um jardim vertical dentro de uma sala fechada. Aí isso não vai funcionar. Então é a mesma situação. Entra a questão da luz, entra a questão da sombra e entra a questão da ventilação. É possível ter. Tem plantas que resistem bem para isso, mas não dá para fazer milagre. Aí tem que entrar numa coisa artificial, aí já é outra história. Entendi. No meu caso é a mesma coisa. 90% ou 99% das flores que a gente vê em balcão, loja, floricultura, ela é flor de sombra ou de varanda. Porque ela já vem florida, ela já tem um certo cuidado, ela já foi refrigerada. Então é uma flor que ela precisa ser mantida fora do alcance do sol. Ela precisa de uma certa luminosidade, mas uma luminosidade pela manhã ou no final da tarde, para não queimar, não estressar, não saturar ela. Então normalmente é flor de sombra que eu trabalho, flor mais delicadinha. No caso dele é até interessante, quando você fala em orquídeas, por exemplo, você pega uma orquídea Phalaenopsis, ela dura 2, 3 meses a flor, mas em situações ideais de controle de temperatura e luminosidade. Se você deixar trancada no seu carro ali 15 minutos, ela já vai sentir. Acabou, já vai estar. Vai ser uma estufa, né? Ainda mais aqui em Rio Preto. E nessa situação de, tá ali no livro que a flor pode, é uma flor de sol. Mas se o sol for extremamente intenso o dia todo, essa flor também vai sentir? Se é uma planta indicada para uso direto no sol, não tem problema. A flor não vai sentir. Só que a gente só tem que lembrar mesmo ela estando no sol, ela precisa de outras necessidades, que são rega, por exemplo. Então não adianta eu ter um jardim e não cuidar dele. Por mais que eu tenha colocado uma planta resistente ao sol e eu não for lá dar o mínimo de atenção para ela, ela não vai aguentar também. Então ela aguenta estar no sol? Sem problema. Mas ela precisa também da contrapartida, caso não esteja chovendo. É mesmo que você está com sede, você vai ficar o dia inteiro sem beber água ou você vai lá beber água? Vai beber água, né? A planta também precisa, ela só não conta da gente. Exatamente. Você tem que ir lá e dar um pouco. Na questão da planta, a gente até prefere falar de formas homeopáticas. Você dê água várias vezes do que uma vez só. É melhor você dar de pouquinho em pouquinho, porque como funciona num jardim vertical, numa irrigação, programa para acontecer isso mais de uma vez. Porque da rega que eu fiz agora até a próxima, eu posso ter muito tempo. E isso é o suficiente para dar um estresse ou até para você perder a planta. Então rega várias vezes. E o segredo da sobrevivência do jardim, do arranjo, tem essa questão de mão? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas fulano tem mão para planta, né? Ciclano só de olhar para ela já faz a planta morrer. Ou se não, elas precisam de conversa? A gente precisa bater um papo ali com ela, elas gostam disso mesmo? Ou é mito? Essa coisa de conversa é aquela coisa meio de vó, mas planta gosta de um carinho, planta gosta de um bom cuidado. Então a gente tem que sempre procurar limpar as folhas dela, tirar toda a poeira, deixar a terra úmida, deixar ela no meio termo legal. E no meu caso, flor de corte, a gente tem que ter uma esponja
bem úmida, um recipiente com água para mergulhar a flor, para soltar ela. Água fresca também. Água fresca. Sempre temperatura fresquinha, temperatura adequada para ela poder ficar bonita. A troca é diária da água? A troca da água, sim. Sempre, se possível, cortar um pouquinho o talo também, principalmente se for mais úmido ou leguminosa. Astromélia, tulipa, lírio. Então corta um pouquinho para ela não selar. Senão ela sela e para de suprir, de puxar água. Então é ideal cortar um pouquinho. Entendi. Esse negócio de conversa eu acho que é um pouco de mito. O negócio precisa de cuidado mesmo, né? Então, quer dizer, eu sempre falo para o meu cliente também, se você acredita, se você acha que isso vai ser bom, se você acha que isso vai te dar sorte, então faça. Cada um tem a sua... Você tem um tempinho, vai lá e bate um papo, né? Ai, mas precisa de cuidado, é isso que acontece. Bacana. Bom, para você que está chegando agora, estamos transmitindo mais um Bem-Estar ao vivo, direto do Facebook do Diário da Região. Para você que ainda não enviou sua pergunta, participe enviando pelos comentários da nossa transmissão. Quero agradecer a participação dos internautas, temos bastante gente aqui comentando. Lucilena Machado, Marinês Neves, Cristina Paro, Doralice Pavão, Cris Rudileite, Gilda Loracin, Rosa Silvia. Aliás, nós temos uma pergunta da Cris. Ela está perguntando se existe moda para jardim. E eu digo que sim. Eu acho que existe sim, existe planta da moda, que vai lembrar um pouco que a gente começou conversando aqui. Que algumas plantas você tem dificuldade de achar justamente por isso. Porque todo mundo quer, porque está na moda, porque aquela planta está fazendo sucesso. Como você tem aqui no próprio, olhando aqui da minha janela ali para fora, vendo pingo de ouro, por exemplo. Isso foi moda já. Todo mundo queria ter o tal do pingo de ouro nos seus canteiros. Mas hoje já ninguém mais quer. Já saiu da moda. Então realmente existe. Agora existem algumas que perduram. Apesar da moda ter passado, tem algumas que ainda são bem aceitas e continuam sendo bem aceitas. Mas a moda vale assim. Como eu também acredito que em arranjos, é a mesma coisa. Porque uma pessoa fez, o resto tudo quer fazer uma coisa que associa aquela lá, né? Exato, na minha mesma coisa, é tendência. Então a gente começa a tendência, todo mundo vai seguindo essa tendência até mudar. Aí fica defasada, depois de um tempo ela volta novamente e assim sucessivamente. É o mesmo caso. Então existe moda sim. E pior que isso acontece muito com os viveristas também. Porque se ele faz e não vende, porque não está mais na moda, ele para de fabricar também. Ele não vai produzir uma planta que não vai ter mercado para ela. Inclusive até dando um exemplo de Olambra, onde tem grandes produtores, se a planta não atinge no mercado o preço que eles querem, eles simplesmente destroem. Então ele não vai produzir uma coisa que não dá um bom rendimento financeiro para ele. Se você não está na moda, ele não produz, não vai vender. Sim. Matheus, essa tendência das flores, ela acaba seguindo também não só os arranjos, não só as flores que você vende ali na floricultura, mas as noivas também oscilam, eu quero a decoração. A rosa ainda está em alta, ela deu uma queda, como é que é isso? Rosa sempre é a flor da moda, não adianta. É o carro-chefe, é a campeã de venda disparada na floricultura, sem sombra de dúvida. Mas fora isso, para decoração, evento corporativo, tem flores mais neutras, mais delicadas, que é o caso da Gipsophylla, que a gente fala mosquitinho, que é aquela florzinha que parece uma nuvenzinha que é linda. A própria Astromélia, que é toda tigradinha, linda, bacana. Então são flores que elas nunca caem da moda. A gente sempre usa ela e sempre, qualquer evento, ela é bacana, ela é bem usada, ela é bem vista. E uma flor sóbria, uma flor que não vai atrapalhar ou deixar o ambiente diferente. Mas será que é porque a gente sabe qual é a rosa, qual é a orquídea? Eu lembro quando eu fui casar, o Marcão podia até mostrar. A Gipsophylla e a Astromélia estão aqui. Eu lembro exatamente quando eu fui casar que o decorador perguntou pra mim assim: Juliana, você gosta de Gipsophylla? Você gosta de Astromélia? Eu fazia uma cara de paisagem, me perguntando, meu Deus, o que será que é isso? Eu sei o que é rosa, eu sei o que é orquídea, eu sei o que é lírio, porque eu tenho alergia. Aí eu pensava assim, vou ter que jogar no Google, né? Mas é muito bacana. Essa é a Astromélia e a Gipsophylla, é isso? Exatamente. Então nós temos aqui no estúdio. E as pessoas têm essa dificuldade para saber os nomes? Demais. Normalmente noiva ela fica craque. Por quê? Porque ela vai fazendo seu caminho, olhando, vendo, pesquisando, e no final, a hora que acabou o casamento, ela já sabe tudo. E depois ela começa a falar até para as amigas, essa é a flor tal. Mas até então todas chegam cruas. Ninguém sabe, é uma coisa que a gente usa só quando precisa. E quem gosta sabe, né? Então, realmente,
É tranquilo. Eu tenho muito isso também. Às vezes a pessoa começa a pensar no paisagismo, aí ela sai olhando o que está acontecendo ao redor dela. Até então não estava se interessando por nada de planta. Na hora que vai ter que fazer um jardim, que vai ter que trabalhar com isso, aí ela começa a avaliar os vizinhos, ver o que cada um está usando, ver como é que está a planta de um, de outro. E eu já tive casos de cliente que depois que eu fiz o jardim, ele pediu para colocar plaquinha em todas as plantas da casa dele, para ele saber. Até que ele aprendesse o nome de cada uma. Quando o vizinho fosse lá, ele mostrasse o jardim e falasse o nome de cada Exato. um. E a gente tem, né, na parte de planta, você tem o nome popular e o nome científico. Então, isso é mais um complicador, porque às vezes você chama um mosquitinho, uma gipsofila, e o cara lá está falando outra coisa completamente diferente, mas é a mesma planta. Então, também tem mais isso para atrapalhar você lembrar da coisa toda. Nós temos mais pergunta da internet, da Doralice Pavão. Quantas vezes precisa aguar a rosa do deserto? Quantas vezes por semana, ela está perguntando? A rosa do deserto, como já está na própria referência do nome, é uma planta de pouca rega, mas eu diria que de 2 vezes na semana é o suficiente para ela. É claro que isso, eu sempre uso o termo depende. Depende onde ela está, depende da claridade, depende da insolação que ela está. Se eu tenho uma rosa de deserto num vaso lá fora, perto da piscina, é uma coisa. Se eu tenho uma rosa de deserto num vaso na varanda, é outra situação completamente diferente. Provavelmente numa situação dessa de varanda, você vai regar uma vez por semana e olhe lá. E a quantidade de água, né? Porque aí depende do tamanho do vaso. Do tamanho do vaso. Entendeu? Normalmente a gente usa uma regra básica, assim, que a rosa do deserto é mais comum de você usar em vaso. Então você vai regar, regue um pouquinho e avalie se está saindo a água pelo chão. Se está saindo muita água pelo chão, significa que você está colocando água demais, em excesso, então você está desperdiçando água. Então você vai diminuindo aos poucos essa quantidade até que você tenha um equilíbrio. Praticamente o que você regou, você não desperdiçou. Então significa que molhou todo o meu substrato, mas a água não foi embora. Então aí você consegue dosar a quantidade certa, no caso da terra umedecida. Não é tanto da rosa do deserto, porque aí normalmente a rosa do deserto ela tem um terreno mais arenoso. Então essa água vai embora muito rapidamente, porque ela não gosta de umidade nas raízes dela. Entendi. Tem mais uma pergunta também da Maria Helena. Ela está perguntando se a gente pode ter plantas naturais no quarto. Poder pode, mas aí tudo questão daquela velha história da fotossíntese, né? Que dizem que à noite, aquela história do troca de gás carbônico, isso não seria bom para quem está dormindo. Mas não é que você vai ter uma floresta dentro do quarto. Né? É uma flor. É um vasinho. Você não vai dormir lá dentro da floricultura. Você vai, então acho que aí um vasinho não é problema. Tudo é questão do exagero ou não. Mas você tem que principalmente prestar na questão da luminosidade. Onde vai ficar essa planta dentro do quarto? Qual é a localização da planta? Você pode ter? Pode, não vejo problema. Só não pode ter 10, 20 vasos lá dentro. Um vaso ou outro, acho que não é problema não. E chegam pessoas perguntando, Matheus, na floricultura, porque acho que o do Luiz acaba sendo mais o jardim, né? Exato. Mas algumas pessoas perguntam quais são as flores que eles podem ter no quarto. Tem. Normalmente a gente indica flor de maior durabilidade. Zamioculca, bromélia, Tranquilo. flor que não necessita de muito carinho, muito cuidado. Né? Então é flor que se adequa mais fácil ao ambiente. Mas tem sim, tranquilo. Quando não, a gente indica flor de corte. Pega um copinho d'água, corta uma florzinha, mergulha, vai trocando, deixando sempre bonitinho e mesma situação. Tem o look bambu, aquela dracena de pau, aquelas coisas que dá para você ter isso tranquilamente no quarto. Agora você tem que lembrar, quando você tem uma planta no quarto, como é que você vai regar? Exato. Para onde vai essa água que vazou do vaso? Às vezes você tem o seu quarto com carpete ou com tábua, madeira, você vai regar isso e vai estragar tudo lá. Sim. Então você tem que ter uma planta, como ele disse, o menos trabalho possível para ela não... Se ela começar a te causar o transtorno por ela estar no quarto, chega uma hora que você abandona. Mesmo funciona quando eles perguntam, a campeã no hall do elevador, o que eles colocam? Exatamente, Lá eu ia não chegar tem- nesse Era momento. uma pergunta. É aqui, ó, artificial. Vai. Não tem ventilação, é um local totalmente fechado, você abre a porta, raramente passa, volta, então não tem muito o que fazer. tem. Então o artificial, ou então uma flor bem leguminosa que você possa tirar ela para fora um tempo, depois voltar ela, mas é bem isso mesmo. Que esse é um local que todo mundo gostaria de ter uma planta para receber os seus convidados, para ter aquela entrada bonita. Eu lembro também nessa fase, quando eu tive o início do casamento, falei assim, não, começar, né? Vai receber Vamos visita, ter, né? então, vai receber Chácara todo mundo, vamos florida, colocar.
ia lá, colocava, uma semana ela morria. Aí eu ia de novo, lá, não, essa é pra sombra, pode colocar, ia lá, colocava, ela morria. Aí eu molhava e eu percebi que o zelador estava molhando também. Aí eu coloquei uma plaquinha, não molhar. Aí ela continuou morrendo. Aí eu acho que na 10ª planta eu falei assim, vamos de artificial? Porque ela tá lá até hoje, ó, tá durando 3 anos, bonitinho. Não tem ninguém regando? Não tem ninguém. Ah, bom. De vez em quando algumas pessoas passam e falam assim, nossa, que linda, como que a sua hortênsia sobrevive? Falei assim, menina, que eu cuido tão bem dela. Mas, então não existe, é melhor optar pela artificial. Normalmente um hall de elevador, ele não tem janela. É difícil você ver. Alguns prédios pode até acontecer, depende da arquitetura, mas na grande maioria são halls fechados, sem luminosidade nenhuma. E com uma luz que acende com um sensor de presença. Então aquela planta fica o quê? 90% do tempo dela no escuro. Não há nada que aguente isso. A não ser que você queira ter uma planta lá dentro, tá bom, vou ligar uma luz 8 horas por dia em cima dela. Aí a gente vai ter umas amiocucas, como o Matheus comentou, tendo mais sucesso. Mas eu preciso ter luz. Se eu não tiver luz, esquece, vai por enfeite. No hall tem essa dificuldade. E dentro do apartamento? É melhor ter vaso? Dá para ter, às vezes, na sacada, alguns mini jardins? Como é que funciona isso? Dá para ter as duas situações. Só que a gente tem que só prestar atenção de como você tem uma floreira no teu jardim. Como que ela foi feita, quais são as garantias que essa floreira não te dá problema no futuro. Eu já tive vários casos de as pessoas desistirem de floreiras em apartamento, porque com o tempo a raiz começa a fazer estrago. Então, a manutenção, a execução dessa floreira e os cuidados para que isso não te dê dor de cabeça depois, você vai ter um jardim bem legal. Mas se isso começar a te dar problema, eu tenho um caso de prédio aqui em Rio Preto que a planta de um andar estava 3, 4 andares para baixo, já fazendo estrago. Porque ela vai na tubulação e vai em busca de água. Então acha a brecha. Mas dá para fazer muita coisa legal sim. Considerando os cuidados necessários para você não ter problema, vaso, eu acho mais interessante até do que floreira, porque você consegue ter vasos com cores diferentes, com materiais diferentes, com tamanhos diferentes, isso te dá um conjunto mais interessante que você pode brincar em volumes e fica um resultado mais legal. E hoje a gente tem também bastante opção em louça. Você pode fazer uma composição, trabalhar uma decoração bacana, um visual bonito e ir substituindo esses vasos. Então isso é bem mais prático e é mais fácil. Como ele comentou, é mais fácil substituir, inclusive. Exato. Você tem uma floreira, vai fazer uma manutenção. Às vezes o cara tem que se pendurar na janela da tua casa para fazer isso. No vaso não. Você pega ele, vai lá para a cozinha, vai lá para a lavanderia, troca e traz de volta. É muito mais fácil de Tem você alguma cuidar. espécie que é mais indicada para apartamento? Para quem está ali pensando, vou ter, não vou ter? Na parte floral, teria assim, azaleia, a própria orquídea, que é bonita, as leguminosas também, que você pode fazer tanto plaquinhas com ela, quanto colocar ela no próprio vaso, cactos, que se adequa em qualquer ambiente, que é legal. O jardim de cactos fica lindo, lindo, não precisa de muito cuidado. São essas as mais indicadas. Assim. Rega uma vez só por mês, quando usa um cactus. Quando você lembra. Uma vez só por mês. Agora, você vê, algumas das plantas que ele indicou, é só você prestar atenção. O tipo de folha que vai te determinar quanto ela é mais indicada ou não. Você pega uma azaleia, folha é áspera, folha é grossa. Então você pega o cactus, né, se fala. As plantas no apartamento, elas estão muito sensíveis ao vento também. Então se eu estou com ela exposta à altitude, a planta tem que ter essa resistência de aquele vento não ressecá-la demais. Então uma planta muito delicadinha, que o vento vai tirar a umidade dela ou vai quebrar a sua folha, está fora, né? Nós temos mais uma pergunta aqui da internet. A Doralice agradeceu, né, a resposta. E o Bruno Giliardi está perguntando quais plantas evitar quando tem criança pequena em casa. Porque existem plantas tóxicas, né? Existem. Aí tem uma situação que eu considero assim. Claro que a gente tem que tomar todo o cuidado possível, mas eu faço isso. Na minha casa eu tenho agave que tem espinho. Eu tenho alguns tipos de bromélia que são plantas serrilhadas. E tem algumas plantas que podem até ter um pouco de toxicidade. Ok. Eu faço isso por quê? Para que com elas ali eu ensine os meus filhos a respeitarem aquela planta. Bacana. Então eu faço para poder ensinar. Então, claro, às vezes a pessoa, não, mas eu não quero, não vou estar lá, não tenho esse tempo. Então é óbvio que aí tem que evitar. Eu vou dar um exemplo da minha esposa. Dona Cristina, quando era criança, ela tinha na casa dela uma planta. Comigo ninguém pode, o nome já está dizendo. Comigo ninguém pode. Aí estava ali do ladinho dela, né? Aí o pai dela fala, não mexe nessa planta.
Só isso, né? Não mexe nessa planta. É né? só falar não mexe que eu quero Que mexer. vai mexer. Não com deu um certeza. minutinho dele virar as costas, ela foi lá e botou na boca a planta. É, comigo ninguém pode, ela dá edema de glote, ela trava aqui. Fecha. Você não respira. Como ela colocou só um pouquinho, ela assustou, ficou quieta, não falou nada pro pai dela. Então, uma regra geral, assim, aquelas plantas que tem aquele leite branco são tóxicas. Então, aquela ali, se você quer evitar ter na sua casa, procure não ter nada que produza aquele leite. Aquele leite é tóxico. E a criança vai ver aquilo, vai botar na boca, vai experimentar. Então, dá para você escolher basicamente assim. Agora, se quiser mais informação, aí ele pode depois mandar até uma pergunta para mim no meu Face, alguma coisa. Eu mando uma lista de plantas Ah, tóxicas para serem evitadas, que fica mais fácil. Ok, obrigada. Legal. Tem mais alguma coisa, Jéssica? Não, Em relação a montar um jardim, as plantas precisam conversar entre si para estar ali? Tem essa história realmente? Porque também tem teve uma época que as mini hortas estavam muito em alta, né? E as pessoas plantavam tudo num vaso só. As raízes, elas se matam, tem isso mesmo. Como é que funciona? Você quer responder? Tem um certo critério. Depende do espaço, de como ela foi plantada, da divisão, de como ela está no mesmo canteiro, né? Mas o ideal é que cada um esteja no seu devido lugar, no seu devido espaço. O que ele está falando é a competição. Existe. Entre as plantas existe a competição. Porque todas estão ali na busca da mesma coisa, que é o alimento. A água, os sais minerais que elas tiram do solo. Então, algumas são mais fortes do que outras. E se você não tiver equilíbrio entre elas, as mais fracas vão dançar. É a lei da natureza. E aí, além disso, você tem que considerar, como você falou no começo da pergunta, plantas que se combinem. Eu, quando eu dava aula, tinha uma foto muito simples que eu explicava isso. Era um cactus, um pinheiro e uma palmeira, tudo no mesmo jardim. Então, são coisas de clima diferente, de necessidades de água diferente, plantadas no mesmo lugar. Como é que você faz para aquilo se virar? Uma pede água uma vez por mês, outro pede água todo dia, o outro de vez em quando. Então, é melhor que você tenha plantas da mesma condição de uso para que isso seja fácil para você cuidar. Elas vão sobreviver? Até pode ser que sobrevivam, mas vai dar um trabalho danado para você não encharcar uma, não matar a outra por falta d'água e assim por diante. Então, é melhor que sejam do mesmo clima, da mesma situação, para que combinem e tenham uma facilidade de desenvolvimento entre si. Legal. E as flores, elas sentem a energia dos lugares? A gente costuma dizer que a gente estava brincando da mão da pessoa ter ou não ter, mas também tem gente que a hora que entra na casa da gente, a planta estava tão linda, e parece que dali alguns segundos ela murchou. Ela sente? Planta é sensível a isso? Ou também é mito? Não, eu acho que um pouquinho ela sente, sim, mas o que ela sente mesmo é o ambiente. É luminosidade, é umidade, é o calor, é isso. Então, assim, para a planta ficar sempre bonita, ela tem que ter uma umidade bonita, uma ventilação apropriada e um cuidado para ela estar sempre vistosa, sempre bacana. Então, essa é a energia da planta. Eu acho que não depende muito do ser humano, não. Acho que depende, Ela não é sensível a isso. depende assim, do ser humano para deixar a planta Pra se cuidar desenvolver dela. legal, para cuidar. Mas não é por nossa causa que ela vai morrer. Exatamente. Mas que tem essa história do Tem. olho gordo, a minha planta estava tão bonita, morreu. Aí tem, né? Mas... Pessoal, a gente está quase encerrando o programa e para isso os nossos convidados vão mostrar para vocês o quanto é fácil. Eles disseram que é fácil, tá? Não sou eu que estou dizendo. Montar um arranjo ou montar um vaso. Eu vou pedir qualquer um dos dois quiser começar a pegar as coisas para que a gente possa estar montando. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou pegar a mesa. Aliás, eu acabei nem mostrando o negócio Não, aqui um do por vaso. vez, sim. Vamos só Vai pegar lá, a mesa. pode ir lá aqui o seu, então. Alguém pode me ajudar? Só para eu poder colocar a mesa aqui. Vamos lá, que a gente coloca aqui em cima. Quer fazer o seu primeiro? Pode mostrar. O meu aqui, Vamos lá. Fica aqui. Eles vão estar ensinando para nós. O Luiz vai fazer um vaso, é isso? Isso, só uma indicação básica de como você monta o vaso para que tenha um pouco mais de sucesso nisso. Esse é né? o tipo de vaso que pode ter em casa, pode ter em apartamento ou não? Como é Sim, que funciona? hoje você tem no mercado vasos de plástico, que é o meu caso desse, vaso de cerâmica, vaso de cimento, vaso de resina. Tanto faz o material. Existia uma época, um mito, de que eu só presto vaso cerâmico. Não, não é bem assim. Qualquer vaso serve. Em casa, no apartamento, não tem esse problema. O importante é que o vaso tenha o furo.
Tá? Porque às vezes a pessoa compra o vaso, ele vem sem furo nenhum, ele planta lá, depois percebe que o negócio não vai para frente. Então tem que ter o furo, porque eu preciso tirar a água daqui de dentro. Por menos que eu tenha feito a regra, eu preciso tirar a água daqui de dentro. Mas o passo seguinte é, se eu colocar a terra direto aqui, ela vai entupir isso. A terra entope o furo. Então você, antes de colocar a terra, precisa usar algum elemento, que ou é argila, ou é uma brita, ou algum tipo de pedra. Está conseguindo Vamos ver mostrar se dá daí? tá dando para ver, Ó, Marcão. que você usa no fundo do vaso. Para o quê? Para impedir, vamos colocar aqui esse mais fácil. Para impedir o quê? Que a terra encoste naquele furo. Então eu protegi o furo, aí agora eu posso então preencher com terra sem tampar, sem selar. Mas antes de eu colocar a terra, é importante você usar alguma coisa como essa aqui. Isso aqui se chama bidinha, é o nome comercial, ou manta geotêxtil, se você quiser um nome mais chique, né? Então você usa isso aqui para quê? Para colocar em cima daquela pedra e fazer com que a terra não penetre por entre aquela pedra e faça de novo a vedação. Só vou estar mostrando para ver como é que ficou aqui, ó. Então ele tampou e agora a gente vai colocar a terra, é Agora isso? sim, como esse vaso a gente vai ver mais ou menos o tamanho dele em relação àquele, eu tenho um pouco mais de espaço. Então eu vou colocar um pouco de terra, primeiro lá embaixo, para poder receber a planta sobre essa terra. Para dar altura, né? Você já tem que calcular a altura que vai ficar, porque depois que eu colocar o vaso, não dá para ficar mexendo muito. Bom, eu roubou um pouco de terra aqui, faz parte. Aí, eu falei que ia derrubar a terra aqui. Não tem problema. Mas aí você tira a planta aqui, ó. Você vê como ela saiu fácil. Sem desmanchar o torrão. Isso é muito importante na hora que você está plantando. Se você danificar essa estrutura, você tem já uma boa chance de você perder essa planta, porque a raiz dela que é importante que seja preservada. Aí eu vou apoiar naquela terra que está lá, só apoiar, e vou completar nas laterais de novo, até preencher até aqui a boca. Só que eu não vou fazer até o final, porque senão não vai dar tempo de o Matheus mostrar a parte dele. Mas depois que eu coloco a terra, é preciso compactar um pouco a terra. Porque aquela raiz, ela tem que estar bem encostada na terra nova, para que ela consiga se desenvolver. Se ela tiver um vão, se tiver um espaço entre elas, vai ser mais trabalhoso para ela chegar lá. Então compacta, deixa tudo bem homogêneo, aí você tem mais chance de ela desenvolver. E nesse momento que eu terminei, já deixei tudo compacto, eu preciso colocar água ou não? Sim, como você acabou de plantar, acho que é interessante. E o que você pode fazer depois que acabar de plantar? Você pode dar um acabamento em cima dela, por exemplo, com casca de pinos. Por quê? Na hora que eu forro aqui em cima com casca, eu mantenho mais tempo aquela umidade. Então eu deixo, além do acabamento ficar mais legal, eu mantenho a terra umedecida por mais tempo. Então dá um acabamento, não respinga a terra fora, quando você vai regar. Quem já não regou e caiu toda a terra para fora? Já deixou Então você o hall do vizinho também, a entrada da casa do vizinho com terra e fingiu que não percebeu. Exato. Então você protege e fica melhor para E ele. vamos aproveitar esse momento para você mostrar aquele vaso que você estava me explicando, que ele ajuda nessa parte de água. Esse daqui, como Tirar daqui. você comentou lá, alguém estava regando a tua planta lá, não estava? Você regava, o zelador regava, alguém regava. Então, o grande problema, na maioria das vezes, é quem rega o quanto rega. Então, esse vaso aqui, ele ajuda esse tipo de pessoas. Porque ele tem um higrômetro. Então, no fundo dele, vamos virar aqui, no fundo dele tem essa base, a água fica para trás daquilo ali. A água fica para baixo dessa base, ó, embaixo disso. Então, ele está pegando lá no fundo, e aí ele vai te dizendo qual é o nível de água que eu tenho, conforme essa pecinha levanta aqui. Então você controla a umidade sem ter estresse. Ele está te dizendo que está precisando de água ou não. Entendi. Não é você que está na dúvida e vai lá. Quando você não tem isso, o que eu recomendo? Põe a mão na terra. Você tem que sentir se a planta está seca. Não é só olhar e achar. Ainda mais quando você coloca uma casca por cima, você não está mais vendo a terra. Põe a mão na terra para saber se está precisando de água. Nesse caso aqui, você precisando de água, vai regar aqui. Isso é um tipo de recurso muito caro ou não? Infelizmente, esse é um vaso alemão. Então, tudo que é importado tem um preço mais caro. Mas eu costumo dizer que é meio relativo. O que é caro para cada um? Tá. Isso aqui, se você faz hidroponia, faz um monte de coisa em cima desse vaso, te dá um trabalho no dia a dia muito mais tranquilo. Então, o caro inicialmente pode compensar a perda futura que você teria se não for bem cuidado. Então, para quem não quer apostar só no cacto, pode apostar num vaso desse que a Sim, planta vai sobreviver. com certeza. Bacana. Matheus, vamos montar o arranjo? Obrigada. Vamos lá. Nada. Desculpa a bagunça aqui para você, tá, Matheus? Imagina, Acho que vamos agora- lá. Aí vai. E agora, para quem quer ter um arranjo nesse final de semana, não dá para dar aquela desculpa de que não consegue estar fazendo em casa. Foi o que a Ju perguntou. Qualquer um consegue montar arranjo? Consegue. Hoje a gente encontra a esponja floral em qualquer lugar. Então a esponja floral umedecida, a gente coloca ela para ter uma base. Tem que colocar um fundo verde que a gente pode achar
num cipreste, numa folhagem que dure, que fique legal, para fazer um fundo no arranjo. E a partir daí você também tem a opção de colocar um vidrinho com água, mergulhar a flor em água. Hoje eu vou estar usando aqui a Astromélia, que é uma florzinha que a gente encontra com facilidade em mercado, loja, floricultura. E a Astromélia ela já tem uma certa folhagem, ela é toda delicadinha. Então com uma tesoura ou podão, a gente sempre corta e dá o formato no arranjo, espetando o arranjo. Então, tudo você espeta nessa esponja, é esponja isso? floral. E a esponja floral, ela também tem o tempo de duração dela. Tem que sempre ver se ela está úmida, se ela já está seca, se já deu tempo. Mas a própria flor, ela vai sentir. Então a própria flor vai dizer pra gente se ela já foi o tempo dela, já acabou. Mas a flor, ela é perecível. Então ela vai ser só para o momento, para a ocasião, para um jantar, para receber os amigos. Então ela dá vida e fica linda. Matheus, normalmente esse arranjo teria durabilidade de quanto tempo? Eu vou te fazer hoje para receber o pessoal, para jantar na minha casa, mas ele ainda vai durar mais quanto tempo por ali? Em média, ele vai durar com perfeição uns 3 dias. A partir de 3 dias, ele já começa a selar o caule, ele começa a sentir. Então é assim, o tempo de vida que a gente costuma dizer, de 3 a 7 dias. Mas 3 dias com certeza ele vai continuar lindo e bonito. E nesses 3 dias eu tenho uma necessidade de regar de novo? Como é que funciona? O floral, ele sempre vai secar. Então o ideal é sempre colocar um pouquinho de água. Pega uma xicrinha, um recipiente com água, umedece o floral e ele volta a ficar bonito novamente. Legal. E aí você vai dando vida no arranjo e você pode fazer ele numa peça bacana, colocar numa mesa de centro, num cantinho, num ambiente que você acha que vai ficar bacana e combinar com o que você quer fazer no momento. Eu preciso seguir uma regra das cores ou eu vou colocando aleatório? Não, o ideal é seguir uma regra. Ambiente neutro, uma flor branca, flor neutra, um ambiente com cor, tudo depende da composição de louças, prataria e tudo mais. Então aí você vai colocando e dando vida. Então se você quiser uma mesa neutra, o branco. Uma mesa mais rosé, uma mesa mais âmbar e aí ir mudando. Então não tem segredo algum, é super fácil, é tranquilo montar. E o resultado final é lindo, a gente tem um arranjinho natural. Olha que bacana, em menos de 5 minutos o Matheus montou esse arranjo pra gente. Dá até vontade de fazer um jantar hoje à noite e receber os amigos, né? Pra colocar esse arranjo. Gente, é isso. Eu gostaria muito de agradecer ao Matheus, ao Luiz, por ter vindo aqui, passar todo esse conhecimento. Pode ficar, por favor, vocês podem voltar pra cá. Passar todo esse conhecimento pra nós. E convidar vocês, internautas, a agradecer pelas perguntas, pela participação e convidar. Agora vocês já sabem, dá para ter um vaso, dá para ter um arranjo e dá para ser esse final de semana ainda. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um Bem-Estar ao Vivo. Até lá!